o Fernando Diniz é o principal responsável pelo que aconteceu ontem. E é muito grave porque nós não estamos falando de um jogo onde o Cruzeiro dominou o Atlético, criou 20 oportunidades, 8 bolas chutadas no gol, o goleiro foi o grande destaque, bola na trave. Não, a gente não tá falando desse tipo de jogo. Para mim, o Atlético dominou o Cruzeiro durante toda a partida. Não consigo enxergar a parte onde o Diniz disse na entrevista coletiva. Não sei se a gente vai reportar alguma parte da coletiva dele por aqui, então não vou dar nenhum tipo de spoiler, mas o Cruzeiro ele não conseguiu equilibrar minimamente em nenhum momento contra o Atlético. Não existe derrota bonita e derrota feia. O Cruzeiro perdeu. Mas diante desse contexto que eu tô falando, seria possível se o Cruzeiro tivesse dominado a equipe do Atlético, que era o esperado. A gente sabe que é uma equipe que é superior ao Tombense, que vai disputar a Série C. O Atlético está na Série B. É uma equipe bastante estruturada. A gente falou amplamente aqui. O Elton Novaes até discutiu ali comigo. Será que o Atlético não tem condição já de postular a questão em disputa com a América? Enfim, mas de fato é total responsabilidade para mim a atuação decepcionante do Cruzeiro, e é mais uma que o cruzeirense junta a outras 15 que aconteceram no ano passado. Não adianta o Diniz fazer o recorte de que os 3 primeiros jogos foram bons e ontem acabou sendo derrotado, mas a gente vai falar muito mais ainda disso, o HG. É assim, o que me chamou a atenção, desculpa, HG, não, passar por cima, mas é que o que me chamou a atenção foi muita coletiva do Diniz. Chamou a coletiva de forma negativa. Eu fiquei muito assustado com as falas do Diniz. Foi pior que o jogo, Elton. Foi pior que o jogo. Foi pior que o jogo pelo seguinte: quando ele fala que o Cruzeiro esteve mais próximo de conseguir a vitória do que o Atlético. Rondou o tempo todo e teve oportunidades para vencer a partida. Diniz, qual jogo que você assistiu para colocar esse ponto em discussão? É querer brincar com a cara do torcedor. O Cruzeiro deu 8 chutes ao gol, nenhum na baliza. O goleiro do Atlético não fez nenhuma defesa, zero. Isso é muito pouco pro Cruzeiro, que tem o elenco que tem. Ah, mas jogou sem o Matheus Pereira. Ah, mas jogou sem o Gabigol. Não importa. Não importa o elenco que o Cruzeiro tem. O Cruzeiro tinha a obrigação de apresentar algo mais. E você tentar circular na entrevista coletiva, em uma entrevista coletiva de frases curtas, de pegar e falar que, numa pergunta, eu acredito que foi até pro Samuel Venâncio, que ele pergunta o que teria que mudar, ele pega, só a vitória interessa, só a vitória. Não! Com esse elenco que tem, você precisa, e muito, entregar qualidade, entregar desempenho. É necessário se ter desempenho. E nesse time do Cruzeiro, vários atletas já vinham com você desde a temporada passada. Então, deveria ter uma liga maior. É inaceitável o Cruzeiro, mesmo o início de temporada. É o segundo jogo valendo mesmo, é o segundo jogo do Campeonato Mineiro. Teria que mostrar algo mais. E o que vimos ontem foi decepcionante. E principalmente, para mim, a coletiva do Diniz foi um caco de entrevista. Foi um time desprovido de ideias dentro de campo, mas assim, muito mal. Sabe que eu vou me arriscar aqui a dizer uma coisa. Para mim foi o pior jogo de todos os jogadores do Cruzeiro, dos recém-contratados. Para mim ontem foi a pior apresentação de todos os recém-contratados. Porque foi realmente um jogo para ser esquecido. Agora, já que o Elton chamou a atenção aqui para a coletiva do Diniz, ele se sentiu muito incomodado. E outra coisa, cara, isso é uma coisa meio que irritante. E o Diniz ontem começou a meio que pautar a imprensa, questionando as perguntas. Não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez. Não vai ser a última. E não vai ser a última. Agora, e isso só acontece Só que quando lhe convém. Quando o Diniz está errado, como ontem, a pergunta do Samuel Venâncio é uma pergunta que ele respondeu de uma forma que ele não enxerga as coisas. Mas sabe quando você tá bravo, às vezes, com a Cremosa e fala assim, é pra deixar a coisa pra lá e não render? Foi mais ou menos a forma que ele respondeu. Porque quando ele responde só com vitória, tem que ganhar jogo e campeonato, ele não acredita nisso. Porque já no Cruzeiro, ele disse uma determinada vez que o futebol é muito mais do que somente se ganhar tá bom, se perder tá ruim. Eu me lembro bem. Ele tá indo contra o que ele responde. Mas é só pra se livrar. A reta final do ano passado ele disse isso no coletivo. Olha só, HG, mas a pior resposta pra mim é pro Pedro Rocha. Eu acho que é o Pedro Rocha mesmo que estava lá ontem. O Pedro Rocha.
da Rede Minas, quando ele responde que o Cruzeiro estava mais próximo de ganhar. Quando que o Cruzeiro esteve mais próximo de ganhar? Que o Cruzeiro criou oportunidades para ele ganhar? já fez outras vezes, nem tá de acho brincadeira, assim, tá acho de que isso aí brincadeira. é o normal dele, né? Olha aqui, aliás, falando nisso, a gente tem aqui essa parte dessa sonora com o Diniz muito incomodado com a pergunta sobre o aprendizado do que aconteceu no ano passado para esse ano de 2025. Vamos ouvir. O que o Fernando Diniz de 2024 aprendeu que pode Quem levar fez para essa pergunta 2025? Obrigado. Você vai aprender, né? Sua pergunta é difícil de responder, fácil de fazer, né? A gente está sempre aprendendo. Né? Aprendizado não é falar uma coisa de 24. Mas quando a gente acaba acontecendo na vida da gente, os resultados ruins eles acontecem, a gente acaba ficando mais reflexivo e a gente acaba aprendendo. Não é por conta de uma derrota de hoje, também ficou uma pergunta oportunista, que eu vou falar que eu aprendi um monte de coisa porque perdeu. Porque quando o Atlético time não ganhou, mas jogou bem, quando o São Paulo jogou bem, e jogou bem também contra a Tombense. E hoje jogou mal. Então, assim, não vou fazer uma reflexão porque o time perdeu hoje. Esse tipo de reflexão não me interessa porque o time perdeu agora. A reflexão do ano passado, a gente está sendo feita, digerindo todas as coisas, procurando melhorar para ajudar o Cruzeiro. Bom, e ele também falou sobre qual seria o desafio do Cruzeiro nesse momento da temporada. Vamos ouvir. O desafio é ganhar o jogo, Venâncio. Não pode falar uma coisa lá contra o Atlético e hoje quando o Tombense, o time produziu e hoje parece que tudo acabou. O torcedor eu entendo completamente. Pode vaiar, pode criticar, mas a gente, já falei para você, a gente que milita no futebol, não é assim que funciona. Não poderia ser assim. A gente vai procurar melhorar o time e ganhar. Se não ganhar, não tem ambiente bom para a torcida. E a torcida está certa. A torcida tem que saber respeitar. Eu tenho que ajudar o time a vencer jogo. Se não vencer jogo, não tem como ter um ambiente bom. Isso é uma coisa muito clara. Agora, a gente tem que analisar o jogo, não dá para aceitar. Estamos começando agora a temporada. E a gente ficar alimentando, tudo bem. Hoje jogou mal o time, reconheci o jogo. Não jogou bem, e agora assim, parece que não começou bem. A gente não jogou bem contra o Atlético Mineiro? A gente não jogou bem contra o Tombense? Ele vai ter que jogar bem todos os dias. Então tem que jogar bem todos os dias e ganhar. E não é, no fundo é ganhar. É ganhar. Se tiver ganho de 1-0, as perguntas seriam outras. A gente sabe como que funciona. Então é isso. O time tem que ganhar. É isso. Isso é música para os meus ouvidos. Ah, meu Deus. Se tivesse ganhado de 1-0, a pergunta deveria ser, e com dificuldades, a pergunta deveria ser: Diniz, por que com um elenco tão superior o Cruzeiro venceu, mas passou tantas dificuldades diante do Atlético, que é uma equipe que vai disputar a Série B? E, diferente do Tombense, o Atlético não se reuniu desde o mês de novembro. O Atlético se reapresentou no dia 3 de janeiro. Então, em patamares físicos, nem dá para dar aquele aplique que geralmente os técnicos dão, que começaram os trabalhos físicos e técnicos muito... Não, o Atlético se reapresentou no dia 3. Então, se tivesse vencido de 1-0, pelo menos... 3. Dia 3 de janeiro. Janeiro. Isso, o Atlético se reapresentou. Então, se tivesse vencido de 1-0, teria que ser questionado dessa maneira. Já disse, né, a forma que ele respondeu a pergunta do Samuel Venâncio não é a forma que ele acredita de futebol, que ele já, inclusive, falou, não, isso é muito rasteiro, se ganhou tá bom, se perdeu tá ruim. Exato. Então, ele mesmo disse isso, ele respondeu, o Diniz, ele age da seguinte maneira, né, não, mano? ele responde curto, respostas que expõem as ineficiências que ele tem aplicado no Cruzeiro desde que chegou. E quando ele fala que na derrota reflete mais do que na vitória e nos resultados positivos, então haja reflexão, né? Porque chegou ontem a sua 7ª derrota em 19 oportunidades que dirigiu o Cruzeiro. Só mais uma, HG, rapidamente. Hoje você veio O Diniz, ele precisava quando ele chegou, ele encontrou o Cruzeiro na seguinte situação, o ano passado. A gente tem que fazer o recorte do ano passado também. Para explicar um pouco desse ano. O Cruzeiro tinha 42 pontos, o Seabra tinha alcançado 12 vitórias, e tem um recorte aqui do Seabra que é ruim também, tá? E quem vier falar do Pepa, tem um recorte do Pepa aqui também. Que é o melhor dos foram três. trabalhos ruins. Que deveria estar aqui. Não deveria. Não deveria. Não deveria. Tá aqui, vocês podem achar, mas a sequência ruim do Pepa está aqui. Porque eu sabia que vocês iam levantar mais uma vez esse defunto que ninguém aguenta mais ver andando por Belo Horizonte. Então, deixa eu seguir falando do Diniz, por favor. O Seabra, ele sai e deixa o Cruzeiro com 42 pontos, 12 vitórias e na zona de pré-Libertadores.
O que o Diniz precisava de fazer a partir do momento que chegou no dia 25 de setembro? O Diniz precisava de mais 12 pontos em 11 jogos. Só que o Diniz não consegue. Ele consegue apenas 10 pontos em 11 jogos e vence apenas mais 2 jogos. Quer dizer, o que eu tô falando aqui, além de tudo isso, teve a perda da Sul-Americana da maneira que foi. No recorte com o Seabra, o trabalho do Diniz é pior, pegando a mesma quantidade de jogos da sequência do Seabra, onde o Seabra em 8 jogos somou 7, os 8 jogos pareando com o Diniz somou 6. Só para finalizar, caso o Diniz venha a não seguir no trabalho ainda no Campeonato Mineiro, tem um outro pessoal que precisa de ter a assinatura dessa responsabilidade do atestado de incompetência. O Departamento de Futebol do Cruzeiro precisa de se responsabilizar caso isso aconteça. Pô, isso é música para os meus ouvidos, tanto o Valu nervoso quanto o Diniz dizer que o que resolve é resultado, porque foi o ponto da nossa discussão de ontem. Só que eu assumo que eu sou um resultadista. Sim. Porque o princípio pra mim daquilo que o Diniz faz lá é vencer. Não é jogar bem. Aí vocês que defendem o desempenho, então me falem sobre o desempenho. Não teve desempenho. Você não pode inventar desempenho onde não tem. Não tem desempenho, não tem resultado. Nem sempre é assim. Você quer que eu pegue do Pepa, por exemplo? Não. Calma, você tá com rancor no coração. Vamos só voltar ainda à entrevista do Diniz, quando ele fala que jogou bem contra o Atlético. Eu entendo que se tivesse um time para vencer o Clássico contra o Atlético, esse seria o Cruzeiro. O Gabigol teve 2 oportunidades, o Everson foi muito bem. Vamos para o jogo contra o São Paulo. Quando que o Cruzeiro melhora? O Cruzeiro melhora quando coloca o time que seria o time B, que são as 11 mudanças que acontecem no segundo tempo, e realmente a gente vê uma melhora, principalmente no sistema defensivo do Cruzeiro. Porém, o Cruzeiro não criou as oportunidades para maltratar o São Paulo naquele jogo. Ok. O outro jogo que vem em sequência é o jogo contra o Tombense. Um Cruzeiro totalmente alternativo, que não é o time que todos veem como principal. Então, para mim, está acontecendo um problema grave. O time que foi contratado e foi moldado para ser o time principal do Cruzeiro, as peças não entendem nada do que o Diniz pede. O que é mais grave do que a gente imagina, então. Exatamente. Recorte do jogo de ontem. Os dois recortes. O recorte do jogo contra o São Paulo também. Eu não acho. Eu não vi o jogo da maneira como você viu. E faz parte. O Cruzeiro faz um gol aos 30 segundos. Mas e depois? E faz parte. E depois segue até os 25. Não, o São Paulo dominou. O São Paulo dominou. O São Paulo domina o Cruzeiro. Então o Cruzeiro dominou o Atlético. Dominou. Não, então tá bom. Eu falei. Foi a primeira coisa que eu falei. Tá bom, só pra... O jogo contra o São Paulo, o time principal do Cruzeiro, vamos lá, como que sai... No segundo tempo, o São Paulo domina, um time alternativo. Como que... A partir do gol, depois do gol, o Cruzeiro não teve as melhores oportunidades. Pelo menos é o que eu vejo daqueles 45 minutos. Eu vejo um São Paulo melhor do que o Cruzeiro nos primeiros 45 minutos. Se eu tivesse que dar nota, vamos lá, nota para atuação. O Cruzeiro teve um ímpeto, e que foi o pedido do Diniz para marcação alta, ok, que a gente até mostrou isso que o Diniz queria, não queria ninguém morcegando, e o Cruzeiro fez a marcação alta, fez o São Paulo errar, entregar a bola para o Romero, que entrega para o Matheus Pereira e que faz o gol. A partir dali, eu de verdade que eu não vi o time do Diniz ser aquilo que ele pede. E aí a gente está chegando hoje no 4º jogo do Cruzeiro, o segundo valendo, né? O segundo valendo, e que o time principal, para mim, ainda em nenhum recorte mostrou o que realmente o torcedor do Cruzeiro espera. Que o torcedor do Cruzeiro, quando vê as contratações que tem, o time que se montou, tem que ser cobrado, e o Diniz tem que ser exigido sim para ter desempenho. Vamos lá, são 19 jogos só com 4 vitórias, é muito pouco, o aproveitamento é muito ruim do Diniz. Só que tem um problema que para mim é muito grave nesse contexto de aproveitamento do Diniz. Valu e Elton, daqui a pouco o torcedor vai começar a questionar as contratações. Se a coisa não acontecer, não vai acontecer, eu acho. Se continuar jogando como está jogando, se os resultados não acontecerem, daqui a pouco vão começar a questionar as contratações e vai começar a pesar para alguns torcedores daquela maneira de que, será que o problema é só o Diniz? Ou o Cruzeiro contratou mal? Então isso é um problema.
a falta de resultados e o desempenho ruim leva muitos torcedores ao questionamento da qualidade dos jogadores que foram contratados. Daqui a pouco vamos falar que só contratou jogador velho, como se o Gabigol fosse, por exemplo, um deles veterano, e não é, né? Que contratou só jogador refúgio, o resto de clubes de outras praças e tal. Então calma lá, que a coisa não é bem assim. Acho que a avaliação do trabalho do Diniz, ela foi feita, ela está sendo feita. O Campeonato Mineiro, e ontem nós discutimos sobre isso, o Campeonato Mineiro vai ser um período para o Diniz estabilizar o trabalho dele, e se ele não estabilizar o trabalho dele no Campeonato Mineiro, eu acho que dificilmente ele emplaca para o restante da temporada. Eu acho que esse questionamento no momento está assim, fora de cogitação, pelo que eu converso, pelo que eu vejo em meio a boa parte da torcida do Cruzeiro. Porque Qual fora de cogitação? De jogar para as contratações. Eu também imagino que agora... Não, mas eu não disse que está acontecendo agora. Eu disse que se continuar como está... Só que eu acho que não vai acontecer. Bom, tomara que não. Aguardemos. A carga cada vez maior e mais pesada para cima do Fernando Diniz, e da diretoria. Não tem como. Então... Pode pesar para a diretoria. Porque o Diniz só segue porque o departamento de futebol chancela a permanência do Fernando Diniz. Se o Fernando Diniz não conseguir virar o trabalho dele a seguir na temporada e já for embora no Campeonato Mineiro, o departamento de futebol do Cruzeiro tem que assinar e ser responsabilizado que errou no mês de dezembro a não começar tudo do zero. Você está pautando por conta dos resultados. Pessoal, resultado e desempenho. Ontem foi o time de 2024 do Fernando Diniz. Depois de 3 jogos. Eu discordo do Elton um pouquinho quando ele fala que esses jogadores tinham que apresentar... O Cruzeiro não tinha que apresentar o melhor dele. Mas, com todo o respeito que o Atlético merece, com os jogadores que estiveram em campo ontem, o Cruzeiro podia ter começado a pré-temporada na segunda-feira. Que se fosse jogar contra o Atlético na quarta, não poderia ter perdido da forma que perdeu. É simples. A gente não está falando de um jogo onde o Cruzeiro foi superior. A gente não está falando de um jogo onde o goleiro do Atlético foi o grande personagem. A gente está falando de um jogo onde o Atlético foi muito superior ao Cruzeiro. E com relação ao elenco, né, HG? A gente está falando de um meio campo, com todo o respeito novamente ao Atlético, com Diego Fumaça, que é bom jogador, bom marcador, com o Alisson, que passou pelo Cruzeiro, com o Davi, que já rodou bastante no futebol, com o Wellington Torrão. Então, assim, com jogadores de um nível bem aquém do Cruzeiro. Repito, a vitória do Atlético é merecida, mas a forma que o Cruzeiro foi dominado, nem se os jogadores tivessem reapresentado na segunda-feira e jogado na quarta, para mim seria admissível. O clima no Cruzeiro ficou tenso após a derrota para o Atlético. A torcida, insatisfeita com o desempenho da equipe, direcionou suas críticas a Fernando Diniz e ao goleiro Cássio. A pressão sobre o elenco aumentou consideravelmente, principalmente devido ao alto investimento feito pela diretoria na contratação de novos jogadores. Cássio, em meio às críticas, tentou acalmar os ânimos e defendeu o trabalho do técnico. O goleiro acredita que a equipe precisa de tempo para se ajustar e alcançar o nível de desempenho esperado pela torcida. E aí, galera? O que acharam? Deixem nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!